Alô pessoal, outra vez em casa. O que vale é que o Intermarché continua com os preços baixinhos. Querem alguma coisa? Traz café. Cereais. Mas ser mais barato, traz-me tudo. É poupar que a gente se entende. Azeite virgem extra clássico Oliveira da Serra a 2,99€. Siga-nos nas nossas redes sociais e em intermarché.pt. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Tu nem me enganes, que esse aqui é mais barato. Boa noite. A eutanásia vai para o Tribunal Constitucional. O Presidente da República pediu a fiscalização preventiva do diploma por considerar que os critérios para o pedido da morte assistida são excessivamente indeterminados e que o Parlamento criou uma insegurança jurídica numa matéria sensível. Marcelo Rebelo de Sousa criticou a falta de definição de 2 critérios específicos e disse que não podem ser os médicos a definir as condições para que o processo de eutanásia avance. Uma situação de sofrimento intolerável, uma lesão definitiva de gravidade extrema. São 2 critérios para pedir a morte assistida. Foram os 2 critérios que levaram Marcelo Rebelo de Sousa a enviar o diploma para fiscalização preventiva no Tribunal Constitucional. O legislador criou uma situação de insegurança jurídica que seria de todo em todo de evitar numa matéria tão sensível. No requerimento, o Presidente diz não estar em questão se a eutanásia é ou não constitucional. Preocupa-o que critérios para a morte assistida não estejam suficientemente definidos pelo Parlamento e fiquem dependentes dos médicos, que terão que avaliar os processos. Começa por questionar o que é o sofrimento intolerável. Este conceito não se encontra minimamente definido, parece inculcar uma forte dimensão de subjetividade. Resulta pouco claro como deve ser mensurado esse sofrimento. As mesmas críticas para o que é lesão definitiva de gravidade extrema. Não parece que o legislador forneça ao médico interveniente no procedimento um quadro legislativo minimamente seguro que possa guiar a sua atuação. Marcelo Rebelo de Sousa diz que estes conceitos, na base da nova lei, estão excessivamente indeterminados e que a regulamentação não vai resolver o problema. É o fim de um longo tabu que o Presidente mantinha sobre o assunto desde que começou a ser discutido há quase 4 anos. Não vão arrancar uma palavra minha até o momento em que eu decidir que há de haver uma palavra. Pediu sempre um debate amplo, disse também que nunca teria pruridos em vetar politicamente, mas que as convicções pessoais nunca iriam interferir com uma decisão presidencial. Ao fim de 5 anos de mandato, esta é apenas a 2ª vez que o Presidente da República pede a fiscalização preventiva de um diploma no Parlamento. A primeira aconteceu em 2019, com a gestação de substituição declarada inconstitucional. Os partidos da área socialista dizem não ter dúvidas quanto à constitucionalidade da lei. Já o CDS pensa exatamente o contrário. E o Chega lamentou que Marcelo Rebelo de Sousa não tenha vetado o diploma. Para a esquerda não há surpresas. O PS leu as reservas do Presidente da República quanto àquilo a que chamou de conceitos indeterminados e reage assim. O que é importante é que os conceitos sejam determináveis. Do nosso ponto de vista, isso acontece, não é o ponto de vista do Sr. Presidente da República, que naturalmente respeitamos, e aguardamos com toda a serenidade aquela que será a pronúncia do Tribunal Constitucional. Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e Verdes não veem no diploma qualquer atropelo à Constituição. É com a tranquilidade que aguardamos a resposta, certos que uma lei que foi feita tendo em conta toda a humanidade não tem nenhuma sombra de inconstitucionalidade. Resulta de um processo muito refletido, muito trabalhado e que, portanto, procura ir, aliás, é dos processos que mais garantias e mecanismos dá naquilo que é a morte medicamente assistida, inclusive ao nível europeu. É um pedido de fiscalização sucessiva absolutamente normal. Conhecida, aliás, a posição pessoal do Sr. Presidente, mais normal ainda é. Para o caso do Tribunal Constitucional vier a decidir ou a julgar que há normas inconstitucionais no decreto, os Verdes querem tornar público e manifestar desde já toda a disponibilidade para procurarmos soluções que consigam expurgar as normas que o Tribunal venha a julgar inconstitucionais. Opinião diferente tem o CDS, que já tinha previsto um plano B caso Marcelo Rebelo de Sousa não tomasse esta decisão.
se o diploma viesse a ser promulgado, nós procuraríamos liderar um processo, e há contactos feitos nesse sentido, porque o CDS não tem o número de deputados suficientes para pedir a fiscalização sucessiva, mas procuraríamos pedir a fiscalização sucessiva. O Chega cria mesmo uma posição radical de Marcelo Rebelo de Sousa. No momento em que estamos a tentar robustecer o uso, os cuidados intensivos em Portugal, os hospitais, a capacidade de internamento, a capacidade de acesso a unidades de saúde, estar a regular a morte assistida é um tiro nos pés monumental por parte dos órgãos de soberania. Portanto, o Chega entende que o Sr. Presidente da República deveria ter aqui feito o uso do veto político. PSD e PCP optaram pelo silêncio. A Direção-Geral de Saúde está a fiscalizar a aplicação do plano de vacinação contra a Covid-19. A inspeção abrange administrações regionais de saúde, unidades locais, centros hospitalares e o Serviço Nacional de Saúde. Até ao momento foram instaurados 3 processos de fiscalização a um hospital gerido por uma Santa Casa da Misericórdia e a 2 grupos empresariais privados. No total, estão em curso um processo de inspeção a todo o sistema de saúde, 3 processos de fiscalização nos setores privado e social, 6 processos de inquérito no SNS e um processo de esclarecimento. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde instaurou no passado dia 29 de janeiro um processo de inspeção à implementação do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. O objetivo? Verificar o cumprimento das normas e orientações. Abrange administrações regionais de saúde, unidades locais e centros hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. São também visados nesta inspeção as unidades hospitalares de grupos privados do setor da saúde e as entidades hospitalares geridas pelas Santas Casas da Misericórdia. O Ministério Público triplicou o número de inquéritos por vacinação indevida. Ao todo, há 33 casos com investigação a decorrer. Entre os novos inquéritos estão casos de vacinação de responsáveis autárquicos de Lisboa, Portimão e Reguengos de Monsaraz. E também instituições particulares de solidariedade social. Os casos foram aparecendo uns a seguir aos outros e quase todos diziam ter uma justificação para terem sido vacinados muito antes do que deviam e para passar à frente de pessoas prioritárias. Em Valongo, um padre, presidente de um centro social, que tem um lar de idosos, colocou na lista de vacinação uma costureira e a mãe. Nós temos aqui vivências cotidianas em que há um cruzamento com colaboradores, com utentes, com todos os demais que trabalham nesta casa. Ou num lar em Valongo do Voga, o padre de 59 anos foi vacinado. Disseram-me que era conveniente que fosse vacinado, juntamente com todos os funcionários, para poder ser menos perigo para os idosos. Estão agora a ser investigados 33 casos de vacinação indevida. Há 2 semanas, a Procuradoria-Geral da República indicava que tinham sido abertos 9 inquéritos. Significa que desde a última atualização, mais do que triplicou o número de investigações em curso. De norte a sul, foram abertos 8 inquéritos na Procuradoria-Geral Regional do Porto, 10 em Coimbra, 7 na área de Lisboa e 8 na área da Procuradoria-Geral Regional de Évora. Numa resposta à RTP, o Ministério Público refere que foram instaurados inquéritos em instituições particulares de solidariedade social de Castelo Branco, Farminhão, Rezende e Trancoso, ou relacionados com a vacinação de responsáveis autárquicos de Lisboa, Reguengos de Monsaraz e Portimão. A RTP contactou a Presidente da Câmara Algarvia e Zilda Gomes disse aguardar serenamente qualquer investigação que lhe venha a ser feita. No início do ano, a autarca foi vacinada juntamente com os profissionais do Hospital de Campanha de Portimão. A justificação? Porque faz voluntariado no hospital. As vacinações indevidas atravessam o país e vão desde instituições de solidariedade social a presidentes de Câmara, padres e até funcionários de uma pastelaria no Porto. Há agora 33 investigações em curso. A contratação de enfermeiros estrangeiros vai mesmo avançar. O Governo decretou especial interesse público para combate à pandemia de Covid-19. A declaração permite a contratação que estava suspensa depois de uma providência cautelar interposta pela Ordem dos Enfermeiros. A Ordem dos Enfermeiros considera que está em causa a vida e a saúde dos utentes. Interpôs, por isso,
uma providência cautelar contra a contratação de enfermeiros estrangeiros. O processo foi suspenso. Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros respondeu com uma resolução fundamentada, um instrumento jurídico que permite reverter a suspensão. Aquilo que esta aprovação do Conselho de Ministros permite é que o Estado reaja imediatamente em sede própria, dizendo que considera que esta é uma matéria da maior importância e urgência e que possa prosseguir essa contratação, enquanto, naturalmente, o caso é julgado nos tribunais. Publicada há 2 semanas, a norma do decreto de estado de emergência permitia às unidades de saúde contratarem enfermeiros estrangeiros diretamente. A Ordem ficava fora do processo de validação dos seus diplomas. Logo, interpôs uma providência cautelar e agora prepara-se para contestar a decisão do Conselho de Ministros. O Tribunal pode atender, por exemplo, o nosso pedido que diga que a resolução fundamentada não tem motivos válidos ou de interesse público, e também pode, por outro lado, aceitar outra vez o pedido do decretamento provisório e da suspensão da norma. Nós estivemos durante o último mês e meio e ainda estamos sob uma grande pressão do Serviço Nacional de Saúde e precisamos de todos os braços para combater esta pandemia. O Governo estima que haja entre 150 a 200 enfermeiros estrangeiros em condições de concorrer. Muitas dessas pessoas que se dirigiram aqui à Ordem apresentavam-se muitas vezes com diplomas falsos. 1, 2, 3. A Ordem dos Enfermeiros denuncia ainda que os hospitais não têm meios para atestar a veracidade destes diplomas obtidos fora de Portugal, pondo assim em risco os utentes. Um estudo publicado numa revista científica britânica concluiu que as vacinas da Pfizer e da Moderna perdem mais de metade da eficácia com a variante da África do Sul. A Pfizer anunciou que espera autorização para desenvolver um reforço para estirpes onde a eficácia é menor. São milhares de amostras que chegam todos os dias dos centros de testagem do Reino Unido. Neste instituto, as máquinas que nunca param leem códigos genéticos à procura de variantes do vírus. We're providing information to the scientists who are developing the vaccines about how they may need to change the vaccines to overcome these mutations. So, in many ways, to be forewarned is to be forearmed. A variante mais preocupante é agora a da África do Sul. Um estudo publicado esta quinta-feira traz resultados pouco animadores na vacina da Moderna e da Pfizer, onde a eficácia reduz 66%. Os cientistas sublinham que os dados não significam que a fórmula seja ineficaz, porque não se sabe ao certo o nível de anticorpos necessário para o corpo responder ao coronavírus. Avançam também que esta é uma variante com menos capacidade de disseminação. Está muito atentos, está preocupados, mas até agora há boas notícias de que a variante sul-africana não está a sair, está muito confinada, usando o termo confinado, à África do Sul. Portanto, são variantes que, ao longo da evolução da pandemia, são fenómenos mais localizados geograficamente. E, portanto, talvez neste momento, a única variante que eu vejo destas variantes que nos preocupam, que possa ter algum impacto mais alargado, será a variante do Reino Unido. A Pfizer avança que aguarda autorização para uma vacina atualizada ou um reforço, assim que se identifique uma estirpe que reduza significativamente a proteção. Para já, as vacinas parecem responder todas à variante britânica, que ganha terreno na Europa e na Alemanha já é responsável por mais de 20% das infecções. Das heißt, wie auch schon in anderen Ländern beobachtet, verdoppelt sich der Anteil der Infektionen mit dieser Virusvariante ungefähr jede Woche. Wir müssen damit rechnen, dass die Variante bald auch bei uns die dominierende werden könnte. A União Europeia multiplica os esforços para vacinar mais gente e mais depressa. O esforço comum teve agora um novo fôlego. A Agência Europeia do Medicamento anunciou que a vacina da AstraZeneca é eficaz acima dos 65 anos e recomenda que seja administrada também nos mais velhos. Nas últimas 24 horas morreram 105 pessoas por Covid-19. O número de contágios continua a descer e ficou abaixo dos 3.000 pelo 7º dia consecutivo. Nas últimas 24 horas foram registados 1.944 novos casos. São menos
44% do que na quinta-feira passada, portanto há uma semana. O número de hospitalizados desceu para mínimos de 10 de janeiro. Estão hoje internadas em Portugal 3.819 pessoas, menos 318 do que acontecia ontem. Nos cuidados intensivos encontram-se 688 doentes graves, menos 31 nas últimas 24 horas. Nos últimos 3 dias saíram 1.013 doentes Covid-19 dos hospitais, 350 no dia 16, 355 no 17 e agora 318. Tendo em conta que o número de pacientes dados como recuperados é superior ao registro de novas infecções, Portugal tem neste momento o menor número de casos ativos desde 6 de janeiro. Hoje há 89.613 casos ativos de infecção pelo novo coronavírus. Já recuperaram da doença um total de 687.462 pessoas, o que corresponde a cerca de 7% da população do país. Atenção que não estão aqui contabilizados os assintomáticos que não foram detectados, o que eleva para valores mais altos a percentagem da população portuguesa que tem ou teve Covid-19. O Hospital de São João está a restabelecer o atendimento de doentes não Covid. As 3 enfermarias cedidas para doentes Covid foram recuperadas e já há pacientes não prioritários a serem chamados para cirurgias. É um passo em direção à normalidade. A curva decrescente dos internamentos Covid abre espaço para pensar em quem ficou para trás. Já estamos a passar camas que eram Covid para camas não Covid, mas porque também já estamos a retomar o doente não prioritário, aquele doente que estava à espera com uma patologia que de facto não ficou agravada pelo facto de não vir ser operado, mas que também tem direito a ser tratado e, portanto, neste momento, essa retoma está a ser feita. Foram recuperadas as 3 enfermarias do Hospital de São João, cedidas para doentes Covid-19. A partir daqui já é um sinal de esperança. Muitas mais camas permite que se retomem, por exemplo, as cirurgias não prioritárias em atraso. A retoma está a acontecer nas áreas mais críticas, como oncologia, cardio ou neurovascular. Estamos também a fazer o aumento, portanto, a produção adicional. Estamos a operar também à sexta-feira à tarde, ao sábado, a fazer aquilo que se chama o vulgar CIGIC, portanto, a produção adicional que tinha ficado posta de lado durante esta crise. A notícia é boa, mas chega envolta em avisos. As patologias desses doentes podem ter agravado muito. Por exemplo, um doente oncológico que não tenha tido o seu diagnóstico feito atempadamente, porque não teve o acesso aos cuidados de saúde primários que estavam, de facto, a trabalhar na área Covid, pode vir num estadio muito mais grave da sua doença e vão começar seguramente a vir imensos doentes. Se não for acautelado, pode ser um desastre, alertam os profissionais de saúde. Por isso é feito uma vez mais o apelo, uma estratégia nacional definida e planeada para esta atividade não Covid. A diminuição dos casos Covid está a permitir um regresso à normalidade de alguns hospitais. É o caso do Hospital de Faro, enquanto o Santa Maria, em Lisboa, retomou esta semana as cirurgias a doentes prioritários. É um regresso esperado que começa agora a ganhar forma. Menos pessoas internadas na enfermaria com Covid-19 está a permitir realocar camas para doentes não Covid. No Hospital de Santa Maria, esta semana, foram libertadas 50 camas de internamento Covid, agora disponíveis para outras patologias. A RTP apurou que o maior hospital do país já retomou as cirurgias a doentes prioritários. No entanto, em cuidados intensivos, a pressão mantém-se. No Algarve também se aproxima o regresso à normalidade. Menos casos Covid-19 traduz-se em alívio nas unidades de saúde. Os profissionais apelam a que os doentes deixem o medo em casa e apareçam quando forem chamados. O que nós notamos é que, mesmo quando não suspendemos a atividade, no resto das outras especialidades, as pessoas não aparecem no hospital. As pessoas têm medo. Por uma mera consulta. E, portanto, têm receio que nós estejamos a trabalhar com normalidade. E quando verdadeiramente agora estamos ainda mais reforçadamente a responder, e quando chamamos as pessoas para virem, é porque elas deviam mesmo vir, para evitar passar tempo demais e depois ser mais difícil resolver a circunstância que a pessoa está a sofrer.
O Centro Hospitalar do Oeste quer uma retoma gradual. Os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche já começaram a reduzir as enfermarias destinadas a doentes Covid-19. Mais de metade de 148 doentes com Covid-19 grave apresentaram lesões cardíacas. Investigadores no Reino Unido observaram esses doentes 1 a 2 meses depois da alta clínica e as suas descobertas dão força à tese de que a Covid-19 pode deixar sequelas a vários níveis. O estudo está no European Heart Journal, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Um grupo com quase 150 de doentes graves Covid-19 foi analisado por investigadores britânicos, já 1 a 2 meses depois da sua alta clínica. Em mais de metade destes doentes, 54%, e através de ressonâncias magnéticas cardíacas, foram detectadas lesões no coração como miocardite, infarto do miocárdio ou isquémia. Também foram observados níveis elevados de uma proteína no sangue, a troponina, um biomarcador de lesão cardíaca. A miocardite é uma inflamação do coração em resposta a uma infecção, na maior parte das vezes uma infecção vírica. Nós, se seguirmos estes doentes no tempo, percebemos que eles muitas vezes, ao fim de 6 meses a 1 ano, apresentam ainda alterações na ressonância cardíaca, mesmo aqueles doentes que recuperam totalmente e que têm um ecocardiograma, ou seja, uma função cardíaca normal. Portanto, parece que a Covid-19 grave, sendo uma doença vírica, não é assim tão diferente das outras causas de doença vírica que podem atingir o coração e dar quadros de miocardite. E o médico intensivista do Hospital de São João no Porto deixa outras reflexões. Nós já sabemos hoje, e podemos dizer isso com bastante segurança, que a Covid-19 grave não é uma doença do pulmão, é uma doença multissistémica. Afeta vários órgãos, várias valências do nosso organismo. Agora, até que ponto as alterações que são observadas na ressonância cardíaca ao fim de 2 meses após a resolução do quadro de Covid se vão manifestar mais à frente em doença cardíaca. E aí sim podemos começar a falar em risco de insuficiência cardíaca, risco de morte súbita de origem cardíaca, ou seja, saber até que ponto aquelas alterações que são observadas na ressonância cardíaca têm depois mais à frente tradução clínica. E para ser completamente honesto, ainda não temos uma resposta cabal para essa pergunta. Sublinha que o estudo aponta caminhos importantes de futuro. Os dados foram comparados com os de um grupo de controle de doentes sem Covid-19 e com 40 voluntários saudáveis. A sonda Perseverance da NASA deverá aterrar em Marte daqui a pouco mais de meia hora. A Ministra da Presidência avisou que o desconfinamento não está para breve. Apesar da forte descida dos números da pandemia para valores de outubro, nos novos casos, Mariana Vieira da Silva disse que o país ainda está muito longe dos valores para que se possa abrir e as escolas também. O Governo aprovou o alargamento dos apoios às famílias que têm de ficar com os filhos em casa. Os números descem, mas o Governo não cria expectativas. Ainda que existam reduções, ainda estamos muito longe de números que possam permitir começar a pensar, começar a avançar para a concretização de um desconfinamento em breve. Temos hoje 680 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. É um número muitíssimo elevado. O confinamento é para manter. As escolas vão permanecer encerradas. Os apoios às famílias sofrem alterações. Os pais podem agora trocar o teletrabalho pelo apoio de 66% do salário base em 3 situações. Famílias monoparentais, pais com filhos até ao 4º ano do ensino básico ou que tenham dependentes com incapacidade igual ou superior a 60%. Têm de avisar a empresa com 3 dias de antecedência. Com este alargamento, abre-se uma possibilidade que não acontecia até agora. Caso um dos progenitores esteja em teletrabalho, mas cumpra a situação da família, cumpra exatamente os requisitos daqui de necessidade de acompanhamento por estas razões objetivas que foram aqui consagradas, que o outro progenitor poderá estar em apoio à família precisamente pela necessidade de acompanhamento da criança.
O apoio pode subir para os 100% do salário base se os pais alternarem semanalmente o acompanhamento dos filhos e basta apresentarem uma declaração de compromisso. O pagamento completo também se aplica a famílias monoparentais, mas não são todas. Com o objetivo de combate à pobreza nas situações em que as famílias sejam monoparentais e que tenham, que beneficiem do abono de família com majoração para famílias monoparentais e, portanto, que já existe esta figura. A diferença é suportada pela Segurança Social. O Governo garante também que os trabalhadores independentes vão ter o mesmo tratamento. As novas medidas entram em vigor logo a seguir à publicação do diploma, que a Ministra do Trabalho espera que seja em breve. Rui Rio anunciou que irá assumir responsabilidades se o PSD tiver um mau resultado nas autárquicas. Mas o líder social-democrata deixou recados aos críticos internos e fez críticas diretas a Carlos Carreiras e a Rui Moreira. Há 3 anos subiu à presidência do PSD para se tornar num dos líderes do partido que há mais tempo está na oposição. Perdeu as europeias, perdeu as legislativas e, se perder as autárquicas este ano, promete assumir a responsabilidade. Eu já tenho o currículo feito, eu já tenho a vida feita. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou aqui por um espírito de missão. Está a ver? E agora, obviamente, com sentido da responsabilidade. Não vou dizer assim, não quero ir-me embora, acabou, fica de qualquer maneira. Isso não, tenho sentido da responsabilidade. Eu estou ligado a isto, preso a isto. Se eu ver que correu mal ou que não tem pés para andar, fico aqui, mas fico aqui a fazer o quê? Se tiver uma resultado, uma responsabilidade, então eu sou o primeiro a estar a elevar a importância das autárquicas. Rui Rio considera que as próximas eleições são vitais para o PSD, mas tem recebido críticas internas, entre elas a de Carlos Carreiras, que condena a estratégia. É gente que é responsável pelo descalabro de 2013 e 2017. Está a falar de Carlos Carreiras. Esse é o pior. Esse é o mais incompetente nisto. O presidente da Câmara de Cascais classifica estas declarações como um ataque vil e pessoal. Rui Rio também tem sido criticado por ainda não ter candidatos nas principais cidades. No Porto, houve um jantar entre o PSD e o movimento independente de Rui Moreira. Um membro da direção do movimento revela que foi discutida uma proposta de coligação de centro-direita, mas Rui Moreira recusou. Agora, Rui Rio afasta o apoio a uma recandidatura do presidente da Câmara do Porto. Eu não posso apoiar alguém que não é uma pessoa confiável. Ele não é confiável. Já viu o que ele fez ao Partido Socialista em 2017? Quer dizer, 3 meses ou 4 meses das eleições, mete a faca nas costas e diz nada. Eu não posso ter como presidente de Câmara, pelo meu partido, depois de eu próprio ter sido 12 anos autarca, alguém que tem interesses imobiliários na cidade onde é presidente de Câmara. O objetivo passa por recuperar os maus resultados de Passos Coelho há 4 anos. Rui Rio lembra que é a primeira vez na história que o PSD prepara umas autárquicas com um presidente do partido que já foi presidente de Câmara. Jerónimo de Sousa exigiu que o Governo cumpra as medidas na área da saúde inscritas no Orçamento de Estado. O secretário-geral do PCP foi a Setúbal dizer que a pandemia só veio agravar o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Jerónimo de Sousa defendeu que, para combater a pandemia, é preciso testar, rastrear e vacinar a população e não dar dinheiro ao setor privado. A evolução da situação epidemiológica. Soluções que exigem a concretização por parte do Governo de medidas inscritas no Orçamento do Estado, nomeadamente as propostas apresentadas pelo PCP, que apontam a contratação de milhares de profissionais em falta, pelo aumento da capacidade de internamento do SNS, particularmente na área dos cuidados intensivos, a contratação de mais 2.000 profissionais para os cuidados primários. É fundamental testar, garantir os rastreios e vacinar rapidamente a população. O Governo vai criar um novo mecanismo para acelerar o pagamento de novas pensões pela Segurança Social. Chama-se Pensão na Hora e permite aos candidatos fazerem todo o pedido através da internet. Se aceitarem o valor provisório da pensão que é proposto, a aprovação é automática e começa a ser paga de imediato. A aceitação não impede, no entanto, que o montante venha mais tarde a ser revisto. De acordo com o Governo, o tempo médio para a atribuição de novas pensões tem vindo a baixar
mas é ainda de 106 dias. A pensão na hora deve ser posta em prática ainda este mês. PS e PSD dizem-se disponíveis para alterar a lei eleitoral autárquica. A lei aprovada no ano passado está a ser criticada por vários movimentos independentes por obrigar a que as candidaturas independentes tenham de recolher assinaturas separadamente para a Câmara, para a Assembleia Municipal e também para juntas de freguesia, além de não poderem partilhar nem nomes, nem símbolos, nem siglas em cada candidatura. A líder parlamentar do PS admitiu que esta lei cria uma situação penalizadora da vida democrática e Rui Rio considerou que, se as críticas forem justas, deve haver alteração à lei. Os parceiros sociais pediram um desconfinamento inteligente que comece por abrir escolas e restaurantes com testagem em massa. O Presidente recebeu as confederações patronais e a CGTP em Belém. A Central Sindical receia que o desemprego dispare e o representante do comércio disse que as empresas estão exaustas. É a primeira vez este ano que os parceiros sociais são recebidos em Belém e o cenário que traçam ao Presidente é pior do que em 2020. As empresas neste momento estão numa situação muito pior do que há um ano. Há um ano vinham do ano 2019 razoável e do princípio do ano. Algumas tinham algumas reservas. Neste momento as empresas estão exaustas e exauridas de meios. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal diz que as medidas do Governo para combater a pandemia são insuficientes e que muitas empresas podem não resistir. Se estas medidas não forem reforçadas, a quebra de cerca de 20% das empresas é realista. A Confederação Empresarial de Portugal também entende que as medidas não chegam, mas pede que se comece já a pensar no período pós-pandemia. Aquilo que deveríamos fazer, no estado de emergência em que nos encontramos, era encontrarmos igualmente formas de um desconfinamento inteligente. E um desconfinamento inteligente é que se possa desconfinar rapidamente o regresso às escolas de determinada tipologia de alunos. Da mesma maneira como se poderia, eventualmente, desconfinar determinadas tipologias da restauração com demonstração de testes, com uma massificação de testes. Do lado das centrais sindicais, a CGTP assegura que os trabalhadores foram os grandes sofredores e avisa que pode ser ainda pior. Temos grandes preocupações que, se não houver alteração das opções que têm vindo a ser tomadas, o desemprego possa, de facto, aumentar muito quando terminarem estas medidas que estão em vigor. É a última vez que Marcelo Rebelo de Sousa recebe os parceiros sociais neste mandato, sem um tema concreto, mas que serviu para medir o pulso a um país em terapia de choque. Os preços dos combustíveis voltaram a aumentar. Os especialistas dizem que a subida de preço não tem nada a ver com o facto de estarem menos pessoas nas ruas. São poucos os que aqui param para encher o depósito em pleno confinamento. O não está mais caro. Houve uns tempos em que esteve mais barato, mas agora voltou a estar mais caro outra vez. Mas para mim está sempre cara. Porque isto está sempre muito caro, o gasóleo está muito caro. Eu moro em Sesimbra e trabalho em São João da Talha. Portanto, está a ver, faço muitos quilómetros por dia. Se eu percebi que subiu. Não é só a gasolina, há muita coisa que está a subir. Os combustíveis têm aumentado ao contrário do que aconteceu no ano passado, no primeiro confinamento. Peguemos, por exemplo, no preço da gasolina 95 a 12 de março, 1,51€. Uma semana depois, já em confinamento, desce mais de 2 cêntimos. Os valores vão descendo durante março, abril e maio. Este ano, ao contrário, no dia em que começa o segundo confinamento, o preço da gasolina 95 estava a mais de 1,48€. Os valores têm aumentado desde então. O preço não desceu em Portugal por ter havido confinamento e redução de tráfego, nem está a crescer por razão contrária. São as cotações internacionais que ditam os preços que se praticam em Portugal, assim como nos outros países da Europa. Uma subida provocada pelo preço do petróleo depois de um ano de menos investimento no setor. Menos extração, menos produto. Mas há mais fatores. Há expectativas do mercado de que a economia, apesar de tudo, em 2021 irá ser melhor do que foi em 2020. Digamos que essa expectativa também coloca a pressão nos preços. O preço dos combustíveis tem aumentado há 14 semanas consecutivas. A próxima não será diferente.
A economia portuguesa bateu recordes de endividamento. A dívida do país atingiu um novo valor máximo em dezembro. O Banco de Portugal revelou que a dívida total do Estado, famílias e empresas, excluindo os bancos, ultrapassou os 745 mil milhões de euros. Isto significa que a nossa dívida representa quase 360% da riqueza produzida pelo país. O endividamento está a aumentar há 6 meses consecutivos. No espaço de um mês, cresceu quase 3 mil milhões de euros. Com o agravamento da pandemia, o endividamento aumentou em todos os setores, privado e público. O Facebook proibiu na Austrália a partilha de notícias em toda a rede social. A decisão surge depois da rede social se ter recusado a pagar direitos de autor à comunicação social australiana. Esta é a página de Facebook da Rede de Televisão Pública da Austrália. 100 publicações. Não há notícias no Facebook australiano, sejam nacionais ou internacionais. A guerra começa quando o governo exigiu à Google e ao Facebook algo que não acontece: pagarem por cada notícia partilhada. We want the digital giants paying traditional news media businesses for generating original journalistic content. This is critical to sustaining public interest journalism in this country, and this is world leading. A Google aceitou, o Facebook não, e proibiu todo o conteúdo informativo, até o do governo. Facebook was wrong. Their decision to block Australians' access to government sites, be they about support through the pandemic, mental health, emergency services, the Bureau of Meteorology, were completely unrelated to the media code, which is yet to pass through the Senate. We've made it clear that we want them to continue operating here, but we've also made it clear that if you do business in Australia, you need to comply with the law of the land in Australia. Conteúdo pago nestas plataformas, uma discussão que levanta poeira há muito tempo, também dentro do Bloco Europeu. Esta semana, o fundador do Facebook propôs à Comissão Europeia um acordo que retirava responsabilidade da rede social sobre qualquer partilha de conteúdo. Bruxelas recusou e tem na manga a criação de uma lei que obriga plataformas online a pagar todo o conteúdo partilhado por músicos, autores e jornalistas. Os confrontos pela libertação de um rapper alastraram a várias cidades de Espanha e reacenderam o movimento nacionalista da Catalunha. Professores e alunos do Vimioso tiveram de voltar à escola para assistirem às aulas à distância. São assuntos para a segunda parte do Telejornal. Até já!